Olá, professores! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do workshop A Inclusão da Criança Pequena nas Práticas Cotidianas. Para quem não viu o primeiro encontro, então, meu nome é Suelen, sou professora de Educação Infantil e eu serei a professora de vocês nessa formação. Estaremos juntos até o quarto encontro. E lembrando das nossas datas, então nós temos 4 encontros. Os 2 próximos encontros serão no dia 27 de maio e 24 de junho. Então anota aí as datas das próximas formações, dos próximos encontros para você não esquecer. Mas eu retomo aqui novamente. Se você não puder assistir nessas datas, fique tranquilo, a formação ela fica disponível para você poder assistir no seu tempo, quando você puder, mas é muito importante que você assista aos encontros, tá bom? Então, não pode assistir na data, fique tranquilo, você vai poder assistir em um outro momento. Então, tira a print aí, anota essas datas para você não perder os nossos próximos encontros. E no encontro anterior, nós trabalhamos um pouquinho, conversamos um pouquinho sobre as práticas cotidianas. Então, nós falamos desse papel presente que o professor tem que ter na educação infantil, estar presente, esse olhar para essa criança com deficiência como uma criança, um ser integral. Então, quais são suas potencialidades? O que ela gosta, o que ela não gosta? Eu preciso observar essa criança para que eu possa incluí-la em todas as práticas. Falamos um pouquinho sobre esse conhecer antes de planejar, conhecer a minha turma, conhecer a minha criança para que eu possa planejar quais serão os meus objetivos, que habilidades eu preciso trabalhar com essa criança. E falamos sobre acolhimento, escuta, o diálogo e o cuidado, mas o professor no centro de tudo isso, ele precisa estar o quê? Disponível, estar presente para ter essa escuta ativa, essa escuta sensível, esse olhar sensível, esse acolhimento com a criança. E trabalhamos um pouquinho, o que é essa prática cotidiana? Quais são esses momentos que é toda a nossa rotina, desde lá do início, do momento da entrada até o momento em que a criança vai embora para casa. Então, todo esse momento, as nossas práticas cotidianas desde o início. Nós vimos tudo isso no nosso primeiro encontro. E agora, entrando já no nosso segundo encontro, o nosso tema de hoje, vamos retomar um pouquinho o que são essas práticas, vamos conversar um pouquinho novamente o que são essas práticas cotidianas, quais são esses momentos. Então, é desde o acolhimento, que é o momento de entrada, ali onde nós estamos recebendo as nossas crianças, a roda de conversa, os momentos de contação de histórias, as brincadeiras, as propostas de exploração e criação, o momento de alimentação, higiene, propostas nos espaços externos ou internos também, Então, tudo isso são as nossas práticas cotidianas. Então, são muitos momentos e que a gente precisa também planejá-los. Então, para a gente entender o que são essas práticas cotidianas, são todos esses momentos e que são de muita interação para as nossas crianças, que elas estão aprendendo em todos esses momentos. Então, só para ficar claro, para a gente retomar o que são essas práticas cotidianas. Então, esses momentos eles são organizados, na nossa rotina e ele possibilita o quê? Que essa criança viva experiências significativas de aprendizagem. Lembra dos nossos eixos por meio das interações e das brincadeiras. Então, a todo momento, a todo esse momento, essa criança está interagindo, ela está brincando, ela está aprendendo. Então, olha como é importante a gente planejar e pensar em todos esses momentos nas nossas práticas cotidianas. E para a gente entrar mais a fundo nessa questão das práticas, eu gostaria de ler agora, que vocês acompanhassem comigo, um poema bem bacana que vai fazer a gente refletir um pouquinho sobre essa criança dentro da prática cotidiana. A criança é feita de 100.
Loris Malaguzzi. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100. Sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e, de 100, roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. E aí a gente pensa, depois da leitura desse poema, o que será que Loris Malaguzzi quis dizer com roubaram-lhe 99? Para a gente pensar e refletir um pouquinho, será que nós não estamos muitas vezes impondo como essa criança deve se expressar? Quais são todas essas 100 linguagens que essa criança se expressa? Porque muitas vezes ela não vai se expressar por meio da fala. Algumas crianças com deficiência, elas não são verbais, mas elas se expressam de outras formas. Será que nós estamos permitindo, oportunizando esses momentos para que essa criança se expresse? Quando nós falamos das práticas cotidianas, no slide anterior a gente já conversou, a gente já viu, não é? Quais são os eixos norteadores? Interações e brincadeiras. E qual é o objetivo dessas práticas cotidianas? Vivenciar experiências. Então esse poema nos faz refletir, será que nós realmente estamos criando, oportunizando essas experiências, que essas crianças vivam, elas criem e vivenciem experiências para que elas possam se expressar? O meu planejamento, as minhas práticas, o que eu planejei nesse momento para elas, será que é algo com base no meu olhar, no que eu gostaria que elas experimentassem, que elas vivenciassem, ou realmente eu estou pensando no que as crianças gostariam de vivenciar? Eu estou tendo essa escuta ativa do que elas trazem, do que elas estão pedindo, qual é a necessidade daquela criança, o que ela precisa vivenciar e experimentar nesse momento. Então, é um poema para a gente refletir. Então, que você reflita agora, né, professor, depois, o seu planejamento. Observe as crianças ali nos momentos das propostas, ali nas práticas cotidianas. Ela está realmente vivenciando essas experiências? Você está oportunizando isso para essa criança? Esse momento de criação? Ou eu estou fazendo de acordo com o meu olhar esse planejamento? E não com o olhar da criança, a partir do que ela traz, né, esse sujeito histórico de direitos, a partir do que ela está trazendo, do que ela está mostrando para mim que ela precisa, essa necessidade é sensorial, não é? Então, para que a gente reflita, eu estou planejando com base no meu olhar ou no olhar da minha criança? Então, reflita aí, observe essa criança nas práticas, observe o seu planejamento e reflita sobre isso. Uma sugestão, uma dica que eu deixo aqui para você. E o que é essa escuta sensível? Então, o Loris Malaguzzi, ele traz pra gente essa criança dentro dessa escuta sensível. Então, é o que? Reconhecer
essa criança que tem deficiência, que ela não está limitada nessa aprendizagem por ter uma deficiência, mas que ela se comunica, ela constrói esse conhecimento por caminhos diferentes. Lembra que eu pontuei com vocês lá no início que às vezes a criança ela não é verbal, mas será que por não ser verbal ela não se expressa? Ela se expressa sim, só que de outras formas. O corpo pode falar, ela pode se expressar pela linguagem corporal, pelo olhar, pelo gesto, pelos comportamentos, pela emoção. O que seria esse pela emoção? Que ela influencia diretamente, Sueli. Sabe quando nós não estamos bem, não acordamos bem ou alguma situação nos incomoda? Nós não estamos bem muitas vezes, não chegamos bem no nosso trabalho, porque é uma emoção que vai influenciar, sim, diretamente no nosso comportamento, no nosso aprendizado. A gente não está se sentindo bem porque tem algo ali dentro que não está fazendo bem. A criança também. Ela também tem momentos em que ela não está bem. E isso influencia nesse aprendizado. E eu, enquanto professora, eu preciso observar e respeitar também esse momento da criança, ter essa escuta sensível, essa percepção de que naquele momento aquela criança às vezes ela não está bem e ela não vai responder da forma que eu gostaria. Fiz um momento ali naquela prática cotidiana, fiz um momento ali, mas ela emocionalmente essa criança ela não está bem. Talvez algo aconteceu no caminho de casa, algo mudou fora, porque nós sabemos, a criança quando ela tem um pensamento rígido, qualquer alteração nessa rotina mexe com o emocional da nossa criança. Então eu preciso ter essa observação. Todo dia essa criança ela chega bem, ela entra muito bem, com autonomia, vai até a sala, mas hoje não, ela se desorganizou, ela chorou, ela não quis entrar. Opa, será que aconteceu alguma coisa nesse caminho? O que aconteceu na rotina dessa criança? Algo aconteceu, porque é um comportamento que ela não tem nos outros dias. Então eu preciso ter esse olhar, essa escuta sensível. Então essa emoção, ela sim, ela também influencia. E a nossa criança com deficiência também precisa muito mais desse olhar, porque às vezes ela não sendo verbal, onde que vai, como que ela vai se expressar? Às vezes no comportamento, ela vai chorar, ali ela se desorganizou, porque esse momento ela está comunicando algo e eu preciso estar muito atento para perceber o que ela está comunicando. Então por isso que eu preciso conhecer a minha criança, mas eu preciso desse olhar, dessa escuta sensível. E aí na prática pedagógica, qual é o papel desse professor? Assumindo essa escuta sensível. Então o professor, ele observa antes de intervir, porque eu preciso observar que comportamento essa criança está tendo, o que está acontecendo com ela naquele momento antes de eu fazer a minha intervenção. Valorizar essas pequenas respostas como grandes avanços. E nós, como professores de educação infantil, nós sabemos bem o significado desses pequenos avanços, não somente com a nossa criança com deficiência, com todos, porque nós trabalhamos autonomia, né? Tudo, oportunizamos momentos para essa criança viver experiências pela primeira vez. Então nós acompanhamos cada evolução, cada etapa dessa criança. Aquelas que chegam lá no berçário e saem lá no pré, nós acompanhamos toda a evolução. E às vezes a criança com deficiência ela precisa de um tempo a mais. E as pequenas vitórias que seja conseguir pegar um brinquedo sozinha, conseguir sentar para brincar, sentar ali na mesa do refeitório junto com os colegas. Nós sabemos a importância desses pequenos avanços. Então o professor precisa ter esse olhar de que essa criança está avançando, de que esses pequenos detalhes que às vezes podem passar despercebidos na nossa rotina, essa rotina que é tudo muito, um horário para tudo, a gente acaba não percebendo, mas é importante que a gente faça essa observação, né? Esse registro também. Eu preciso olhar esse pequeno avanço, porque ela deu um passo para frente, ela avançou,
E aí é o meu momento enquanto professor de observar e opa, então vamos avançar mais um pouquinho, vou dar mais um desafio. Adaptar o ambiente. O que é esse adaptar o ambiente? E não esperar que a criança se adapte sozinha. Às vezes eu preciso organizar esse espaço. Aí é o momento da alimentação ali no refeitório, é o momento externo no parque, onde ela se desorganiza nesse espaço aberto, onde as crianças vão e essa agitação dessas crianças, no momento que elas saem para o espaço externo, está agitando a minha criança. Então eu preciso pensar em algo, ou uma rotina visual, eu preciso antecipar para ela esse momento para que ela não se desorganize. Então eu faço essa adaptação, essa adequação para a minha criança. E não eu espero que ela se adapte a esse ambiente. Ela é uma criança, ela não consegue organizar suas emoções e se ela não for verbal, ela vai se expressar de uma outra forma que ela não está se sentindo bem naquele ambiente. Então, olha a importância dessa escuta sensível, desse olhar desse professor. E entender que o tempo da criança com deficiência é um ritmo diferente de construção. Às vezes eu vou olhar a minha turma, algumas crianças já vão estar avançando, mas a minha criança com deficiência não. E qual é o meu papel como professor? Eu observar por que ela não está conseguindo, naquela brincadeira, brincar ou dar função para aquele brinquedo. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que sentar junto com essa criança, mostrar para ela como brinca, porque eu estou observando que a turma está ali naquele momento, naquele canto da proposta, brincando. E a minha criança está somente observando. Será que ela não compreendeu o que é aquela brincadeira? Como eu uso aquele brinquedo? Qual é a funcionalidade daquele brinquedo? E aí entra a minha intervenção enquanto professor. Então eu preciso entender que às vezes eu vou precisar sentar com a minha criança com deficiência, mostrar para ela como faz, como eu brinco com aquele carrinho, como eu brinco com aquela panelinha, mediar a interação com as outras crianças. Então eu preciso respeitar o tempo. Essa construção de conhecimento da minha criança vai levar um tempo a mais. E aí eu vou fazer uma adequação de tempo para ela. Respeitar o tempo dela. Ela aprende? Sim, todos nós aprendemos. Só que nós aprendemos de formas diferentes. Cada um de vocês está interpretando, processando de uma forma diferente tudo que eu estou falando aqui. Então, por que nós, enquanto professores, às vezes queremos que todos eles aprendam do mesmo modo, no mesmo momento? Nós somos todos diferentes. Então, eu preciso entender como é que a minha criança com deficiência vai ter a necessidade de um tempo a mais. E que eu preciso me dedicar também, estar presente nesse tempo a mais com ela. Sentar, estar junto, observar, pensar em estratégias para incluir essa criança. Continuar observando para ver se essa estratégia deu certo ou não deu certo. Então, respeitar o tempo dessa criança. E lá, retomando um pouquinho do poema. Lembra as 100 linguagens da criança? E aí, às vezes, a nossa criança ela não é verbal. Então, ela não se comunica, ela não se expressa. Lembra do poema. Então, sim, às vezes ela é verbal e vai conseguir se expressar. Vai conseguir falar para você o que ela está sentindo, o que ela precisa, o que ela deseja. Ok, essa é a nossa criança que ela é verbal, esse é um meio de comunicação. Só que será que nós só conseguimos nos expressar por meio da fala? Sempre o poema agora na cabecinha. Linguagem corporal. Sim, a nossa criança ela se expressa também pelo corpo. Pela linguagem corporal, que seja às vezes quando ela não gostou, ela não quer participar daquela proposta, às vezes ela deita no chão, ela chora, ou com o corpo ela pega às vezes um objeto e começa a fazer movimentos com aquele objeto, ou segura, ou começa a brincar com ele no chão. Tudo isso ela está comunicando para você, seja que ela não quer brincar, ou ela quer continuar brincando e não quer ir. Por exemplo, é o momento do almoço e ela não quer ir para o almoço, ela quer continuar brincando. Ela vai fazer algo com esse corpo aí, ela vai se comunicar pelo corpo. Que seja, ela vai às vezes bater palma,
ela vai apertar as mãozinhas, ela vai se jogar no chão porque ela está comunicando para você que ela não quer ir para o almoço, ela quer continuar brincando. Ou é gestos, ela aponta quando ela quer algo, quando ela quer sair da sala, ela dança. Então esse corpo, ele também é uma forma de expressão e também de expressar emoções. Lembra do exemplo que eu dei quando a criança ela entrou todos os dias, ela entra bem, mas teve um dia específico que ela chorou, ela não quis entrar. O que será que aconteceu nessa rotina? Pensando que muitas das nossas crianças com deficiência têm um pensamento rígido. Então, sair um pouco da rotina, isso já desorganiza essa criança. E ela está me comunicando como? Pelo corpo, que algo não está certo. Algo aconteceu naquele momento, ou antes, ou ali, no momento de proposta. Ela se desorganizou. O que será que aconteceu? Qual era o contexto? Ela está me mostrando com o corpo que algo ali está errado. Ela está mostrando essa emoção. Ou às vezes quando ela está feliz, que ela está alegre naquele momento, ela também às vezes vai me comunicar. Ela vai sorrir ou ela vai pular e vai mostrar na expressão para mim que ela está muito feliz. Esse é o modo de expressar dela, de felicidade, é com o corpo. E eu preciso aprender a ler tudo isso. Nós, às vezes, também temos a nossa linguagem corporal. Quando eu não estou bem num ambiente, por exemplo, eu estou em uma palestra e às vezes eu estou atrasado, essa palestra ela está demorando para finalizar e aí eu tenho outro compromisso. E aí eu estou ansiosa por conta desse horário. A gente não começa a se movimentar na cadeira, a gente começa a se mexer, ficamos inquietos, muitas pessoas começam a mexer as mãos, a gente começa a ter uma linguagem corporal ali que está comunicando o quê? Que eu estou incomodada? Tem algo ali que está me incomodando. Então percebam, nós não temos somente a fala como linguagem, como meio de comunicação. O nosso corpo, ele comunica e muito. E eu preciso aprender a observar esse corpo, o corpo dessa criança, ou quando ele está me dando sinais aí de que ela não está bem, de que algo está errado, que ela pode se desorganizar ali naquele momento, porque ela já está sinalizando ali por meio do corpo para mim. Então a nossa criança também se comunica pelo corpo. Linguagem visual e artística. Nós temos crianças que se comunicam por meio do desenho. Em uma unidade, uma vez observando uma criança com deficiência, ele não era verbal. Porém, no momento de transição, que essa criança tinha muita dificuldade, quando ele sentia que ele ia se desorganizar, ele sentava, estava no pré, ele sentava e começava a desenhar. Super rápido. Desenhava. Ali naquele momento a professora já sabia que tinha algo que estava incomodando aquela criança, porque ele sentava e desenhava sem parar. A comunicação dele era por meio do desenho. Ou às vezes quando ele queria comunicar algo, que ele gostou de brincar com os amigos em determinada proposta, ele desenhava e mostrava para a professora. Então a comunicação dessa criança era toda por meio do desenho. Desenhava a família, desenhava os colegas, desenhava muito rápido, né? Ele riscava a folha ali, demonstrando que algo estava incomodando emocionalmente ele. Então era tudo por meio do desenho. Então, às vezes é uma pintura, uma criança que gosta muito de pintar e ela precisa pintar naquele momento. Então, enquanto professor, eu preciso pensar ali em propostas, em um canto da minha sala, que essa criança possa expressar essa emoção, esses sentimentos, com vários escantes, deixar ali disponível para ela, para que ela possa colocar para fora essa emoção. Então, desenhar essa questão artística e visual também é uma forma de comunicação. Olha o quanto é importante a gente pensar e conversar sobre essas várias linguagens, que são as diversas formas dessa criança se expressar e que eu preciso estar muito atento, porque ela está o quê? Representando o seu pensamento, as suas emoções no papel, por meio do desenho. E eu preciso saber também olhar esse desenho, observar. Às vezes ela vai ficar apontando para mim, mostrando o que tem naquele desenho. Ela está representando o pensamento dela naquele desenho.
E olha que importante, ela está mostrando, ela está se comunicando comigo por meio do desenho. Então olha como o meu olhar precisa estar atento, estar sensível, essa escuta sensível do professor. A linguagem musical. Muitas vezes a nossa criança não é verbal, porém, se você canta, professor, ela canta junto com você. Acredito que nesse momento você está pensando, lembrando de algumas crianças, que não são verbais, mas que quando você canta, ela canta também. E na educação infantil, principalmente em alguns momentos de transição, nesses momentos das nossas práticas cotidianas, nós cantamos muito. Nós cantamos para fazer ali o momento da contação de história, às vezes para ir para o almoço, cantamos lá fora com as propostas, porque nós estamos trabalhando toda essa linguagem, essa oralidade por meio das músicas. E às vezes essa criança, ela é totalmente musical, é som. Então eu vou fazer uma proposta, eu vou apresentar instrumentos musicais, ou eu vou muitas vezes trabalhar esse corpo, que o meu corpo também produz sons. Aquela criança vai participar da proposta, porque é algo que ela gosta, chama atenção, porque é o meio de comunicação dela. Então, enquanto professor, eu vou investir nessa comunicação musical. Eu vou cantar com ela, que seja que eu quero trabalhar com ela esse momento de guardar os brinquedos. Esse momento de transição de uma prática, de uma proposta para outra, eu vou cantar. Porque quando eu canto com ela, ela responde. Ela consegue se comunicar comigo. Então eu vou cantar, porque esse é o meio de comunicação dessa criança. É assim que ela se expressa. E nós cantamos muito na educação infantil. Então eu vou estar cantando com todos e vou estar incluindo a minha criança com deficiência que não é verbal, mas que a sua comunicação é por meio da música, dos sons, dos ritmos. Mas muitas vezes a gente tem que ter essa atenção, que às vezes não é o ouvir a música, é cantar. Porque às vezes eu coloco lá uma música na minha caixinha de som e isso acaba incomodando. Porque a questão não é que ela quer ouvir a música, ela quer que o professor cante. Então, olha como é importante observar também como que ela vai se expressar. Ela gosta de ouvir a música e vai dançar? Ela vai para a linguagem ali mais corporal? Ou não, ela não gosta de ouvir a música, ela gosta que o professor cante para que ela fique observando esse professor e ela cante junto. E aí o que eu preciso fazer? Eu canto e eu olho para essa criança, eu estimulo, eu incentivo ela a cantar junto comigo. Olha o nosso olhar observador de professor, o quanto é importante. E a linguagem escrita, muitas vezes, apresentada ali às crianças a partir de 4 anos por meio das histórias. Aquela criança que é sempre é história, ela aponta a imagem, ela tenta ali se comunicar, ele tenta ler a história para o professor ou precisa que o professor leia para ela. Ela precisa estar a todo momento folheando esse livro, mostrando essa imagem, apontando. É uma linguagem escrita, é uma comunicação por meio da escrita. Então, aquele interesse por livros, por histórias, aquela criança que sempre está com o livrinho na mão, no momento da contação de histórias, ela precisa sempre estar junto. A professora está contando a história, ela precisa olhar ali, ela aponta ali dentro dessa história o que ela gostou, qual é o foco dela, o personagem que ela gosta. Então eu preciso ficar atenta também ali aquele momento do canto dos livros, observar o comportamento dessa criança nesse canto, no momento da contação de histórias, para eu identificar que às vezes a linguagem dela é escrita e ela se comunica por meio dos livros. Então olha quantas linguagens nós temos, não somente a linguagem oral para se expressar. E é isso que o poema trouxe para a gente. Então, pense aí nas suas práticas, principalmente a sua criança que ela não é verbal. Você analisou qual é a forma de comunicação dessa criança? Então fica aí de sugestão para você. Observar qual é essa linguagem, como que a sua criança com deficiência aí na sua turma e toda a turma, como elas se expressam. É pela linguagem corporal, musical, artística, escrita? Qual é a comunicação? Qual é a forma de expressão da minha criança?
para que eu possa observar e depois dessa observação, eu planejar. Que propostas eu vou fazer com essa criança? O que eu preciso trabalhar? O que ela está me comunicando? Eu ainda não compreendi, então eu vou observar. O que eu vou observar? Então se eu acho que é musical, vou passar a cantar mais músicas. Não, eu acho que é uma linguagem corporal. Então eu vou pensar em propostas ali, vou trabalhar bastante com esse corpo. Propostas de movimento, para eu perceber como que a minha criança responde. Então fica aí de dica, de sugestão. Observe qual é a forma de expressão da sua criança. E um momento muito importante que nós precisamos pensar nas nossas práticas cotidianas são os momentos de transição. Porque são vários momentos dentro das minhas práticas cotidianas. E essa criança ela está transitando por esses momentos, por esses espaços. E aí, como que eu faço com a minha criança que tem um pensamento rígido? Porque ela está em movimento a todo momento. É o momento do almoço, o momento que ela chegou na unidade, é o momento da contação de história, o momento da higiene. A todo momento ali são várias práticas cotidianas dentro dessa rotina. E aí eu preciso pensar nesse momento de transição. Às vezes nós estamos indo agora para o momento do almoço. Só que a minha criança, ela não quer ir para esse momento. E aí ela se desorganizou, porque ela viu os colegas guardando. A professora sinalizou que é para guardar os brinquedos nesse momento e ir para o almoço. E ela se jogou no chão, ou ela pegou o brinquedo e ela jogou. O que ela está comunicando? Que ela não quer. Ela quer continuar brincando. Então ela está mostrando para mim que ela não quer ir para o almoço. Então, o que eu preciso fazer enquanto professor? Trabalhar esse momento de transição. Ela está mostrando para mim que ela tem dificuldade nesse momento de transição. E isso gerou uma desorganização para essa criança. Então eu vou precisar de uma estratégia para poder trabalhar esse momento de transição com ela. E aí eu preciso conhecer a minha criança. Nós estamos falando lá desde o primeiro encontro que eu preciso conhecer a minha criança. O que ela gosta, talvez eu vou ter que usar um objeto ou uma rotina visual, para a gente pensar na importância desse momento de transição dessa criança, que são vários momentos de transição. Nós mudamos a todo momento. E aí eu preciso usar uma estratégia para trabalhar esse momento de transição com ela. E aí entra a rotina, que nós conversamos um pouquinho no primeiro encontro, mas hoje nós vamos nos aprofundar, sobre a importância dessa rotina, que ela reduz essa ansiedade. Então é o saber esperar, ajuda a criança a saber esperar, e isso faz com que ela se sinta mais segura e traz tranquilidade para essa criança. Então facilita essa comunicação. Às vezes a criança que ela não verbaliza, ela não é verbal, eu vou mostrar de forma visual para ela. Então eu antecipo e isso traz segurança para ela, traz previsibilidade, melhora o comportamento, porque se eu sinalizo para ela o que vai acontecer, ou eu vou antecipando para ela o que vai acontecer, eu gero uma segurança nessa criança. Porque quando ela se desorganiza nesses momentos de transição, ela está mostrando que ela está insegura. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não quero ir para esse lugar. Eu quero ficar aqui. Aqui eu estou seguro. Aqui eu quero ficar nessa proposta. Eu não sei o que vai acontecer nesse outro momento que a professora está dizendo que eu tenho que ir. Ela está insegura. E aí ela não vai querer ir realmente, porque ninguém antecipou para ela. Ela não sabe o que vai acontecer. Então essa rotina, ela antecipa esse momento, é uma previsibilidade para essa criança. Aumenta a autonomia, porque quando ela entende essa rotina, porque quando eu estou falando da rotina, ela entende também todo esse processo. Ela entende essa passagem desse tempo, ela compreende de uma forma melhor, que agora eu vou sair desse momento e eu vou passar para outro momento. E aí eu consigo trabalhar de forma tranquila com essa criança.
Então, agora entendi, a professora sinalizou para mim que daqui a pouco é o momento do almoço. E esse professor vem sinalizando e sempre reforça com ela. Olha, agora vai ser o momento de almoço. Reforça, mostrando essa rotina, esse objeto. Agora nós vamos lá almoçar. O que nós vamos comer lá no almoço? O que será que tem no almoço hoje? Então eu já vou preparando essa criança para o que vai acontecer. E aí, agora eu quero que vocês observem uma sugestão, tá? Aqui é um exemplo de como a gente pode organizar a rotina. Agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho nessas sugestões de modelos de rotina. Mas lembrando e reforçando aqui para vocês, são sugestões. Você conhece a sua criança, professor, e a sua turma também. E aí você vai pensar em qual rotina se adapta melhor para a sua criança. Ou às vezes pode não ser essas que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, mas você pode usar como inspiração para criar uma outra rotina. Eu comentei no encontro anterior, mas eu vou reforçar aqui novamente. Uma criança que eu tinha na minha turma de pré, no CMEI, ele não se adaptou. Eu tentei várias rotinas, mas ele não se adaptou a nenhuma. E aí eu fui observando ele em todas as práticas, e ele gostava muito de imagens, só que ele precisava segurar essa imagem e aí ele ficava olhando. Então eu falei, não, eu preciso de uma rotina que ele segure, né, que seja uma imagem, não somente o momento ali em que ele está, que eu trabalhe com ele antes de sair da sala. Eu vou precisar que essa rotina ande comigo. Vai ter que ser de bolso, porque eu vou precisar estar a todo momento mostrando para ele. Então eu fotografei todos os espaços da unidade, né, ali na minha prática, por onde eu ficava com a minha turma, por onde ele era o refeitório, era o momento de higiene ali, o banheiro, o parque, todo momento, a contação de história, eu fotografei tudo. Eu colei num pequeno pedaço de papelão, passei durex grosso mesmo, e aí eu imprimi ele, pequeno assim, né, e recortei. E aí o que eu fazia? Eu mostrava a imagem para ele e eu colava a imagem dele nesse espaço. Dessa forma eu mostrava para ele, pegava a imagem dele e colava no espaço. E eu falava, né, vou dar um exemplo aqui de um nome, o Pedro vai para o parque. Ou o Pedro agora vai para o almoço. E muitas vezes o que? A gente já tinha almoçado, eu tirava o Pedro do almoço e colava o Pedro no outro momento. Então agora nós vamos fazer a higiene. Então o Pedro agora já terminou de almoçar. Agora nós vamos para o momento da higiene. E eu mostrava isso visualmente para ele e eu entregava para ele. De primeira deu certo? Não. Eu tive que fazer várias vezes, porque o que eu fiz? Eu mostrei para ele como era essa rotina. Que eu colava ele, depois que eu tirava ele do momento e colava em outro. Eu mostrava para ele como era aquela rotina. E aí, com o tempo, fui trabalhando com ele para que ele segurasse a imagem, né, da fotografia, da imagem do momento, e eu colasse ele. E lá no final do ano, ele já estava colando a foto dele no ambiente. E ele andava segurando essa imagem. E aí eu consegui fazer com que a transição dele fosse tranquila e ele permanecesse naquele momento junto com as crianças. Então eu usei todas as rotinas que eu tentei, eu fui me inspirando, né? Ai, não deu certo essa, não deu certo outra, não vou precisar de uma outra estratégia. Só que foram sugestões, foram inspirações para que eu pudesse criar a minha rotina. Então esse é um exemplo. Então como seria a estrutura dessa rotina? Então a imagem da criança, de preferência a imagem dela, nesses momentos, né, como eu fiz a imagem da minha criança. A imagem dela. O que eu preciso fazer? Sinalizar essa proposta quando ela for concluída. Eu vou colar algo? De que forma eu vou sinalizar ou eu vou tirar essa imagem? De que forma eu vou sinalizar? Eu preciso sinalizar que ela já foi concluída. Eu vou ter uma caixinha. Se eu vou tirar, eu preciso ter um local ali, uma caixinha talvez, por exemplo, ali, como nessa imagem, que eu vou colocar esse momento porque ele já foi.
Ou eu vou tirar dessa caixinha, vou fazer no inverso, vou tirar e vou colar. Você conhece a sua criança. Aqui são só umas sugestões, mas o que eu preciso, né, dentro dessa rotina? Que sejam imagens da minha criança, né, de preferência, que sejam imagens dela, sinalizar quando for concluída esse momento. E se eu for tirar, eu também preciso de um local ali que essa criança entenda que onde eu coloquei é porque finalizou. Então seria mais ou menos essa estrutura. Se você está pensando em criar uma outra rotina para sua criança, essa seria a sugestão de estrutura dessa rotina. Mas são sugestões. E aqui nós temos uma sugestão de rotina individual. Porque muitas vezes, às vezes a gente consegue fazer uma rotina da turma, com imagens da turma, a nossa criança consegue acompanhar. Mas às vezes não, às vezes ela precisa de uma rotina individual, como por exemplo ali nós colocamos a rotina, o nome fictício ali, Isadora. Ela precisa, a professora colocou ali o velcro e a caixinha do acabou. Então lá em cima, embaixo do nome, vai a imagem, né, a fotinho da criança, e ali ela vai colocando os momentos. Então a professora vai colocar todos esses momentos e ela vai tirando, porque ali naquela caixinha está escrito acabou. Percebam que só tem a palavra acabou. É um comando. Então acabou, para a criança entender que finalizou, porque às vezes ela tem dificuldade nessa compreensão de sentido de fim. Então essa palavra para ela vai remeter que acabou. Aquele momento já foi. Então esse é um exemplo, né? Uma sugestão de rotina individual que você pode fazer aí com a sua criança. Super simples, é com um papel cartão ali. Se você não tiver o velcro, não tem problema, você pode fazer uma linha mesmo com o papel e colar com a fita crepe as imagens. São materiais bem tranquilos que nós temos na unidade para a gente poder fazer a construção dessa rotina. Então esse é um exemplo, é uma sugestão. E aqui, por exemplo, eu comuniquei sobre a rotina de parede, que às vezes a nossa criança ela consegue acompanhar a rotina da turma. Às vezes sim, às vezes não. Mas um detalhe que a gente precisa pensar, muito importante: como eu vou organizar essa rotina nessa parede? Percebam que ali eu tenho na horizontal e na vertical. E por quê? A rotina, gente, ela é extremamente importante também, a rotina de parede. Não somente a de bolso, mas também que seja na parede. Só que eu preciso que ela esteja ou na vertical ou na horizontal, porque eu estou trabalhando a passagem do tempo. Então é de forma organizada. Então, primeiro um momento, depois o outro. Então eu vou fazer ela horizontal para essa criança entender que primeiro vem o momento da entrada, depois o momento da história, o momento da colagem, o momento da higiene. Percebam que é uma sequência, eu sigo uma sequência. Então eu preciso, é uma organização de pensamento. Então essa rotina, ela ajuda essa criança a organizar esse pensamento. Ou ela vai ser vertical, de cima para baixo. Primeiro esse momento, depois esse momento, eu também sigo uma sequência. Então, eu não posso colocar, por exemplo, lá uma do lado da outra, tipo em duas. Vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Não, porque eu vou confundir o pensamento da minha criança. Então, ou eu vou fazer na forma horizontal, ou eu vou fazer na forma vertical. Lembra, é uma organização de pensamento. Olha a importância de eu pensar como que eu vou estruturar essa rotina, porque não é só colocar essa rotina na parede. Eu preciso pensar. Então, aí a sugestão para vocês. Então, ela tem que ser horizontal ou ela tem que ser vertical. E eu tenho que estar muito atenta às imagens que eu vou colocar nessa rotina. Em uma unidade, a professora fez toda uma pista visual no banheiro. No momento que nós abrimos a torneira, para essa criança perceber o passo a passo desse lavar as mãos, dessa higiene das mãos. Só que ela estava, todo momento que ela entrava, ela estava se desorganizando e a professora não conseguia compreender por que ela se desorganizava, sendo que estava ali todo o passo a passo e a professora estava ali junto para fazer esse passo a passo com ela. Porém, o que a professora não se atentou? A imagem do sabonete
que estava na pista visual, o suporte era diferente do suporte que estava ali no banheiro. Então, o suporte que estava ali na rotina, ele era de uma forma. E o que estava ali para a criança usar na pia do banheiro era outro modelo de suporte. E isso estava desorganizando o pensamento dessa criança. E ela estava comunicando isso de forma corporal, porque ela não é verbal. E aí ela se jogava no chão e ela chorava muito. E aí a professora estava com essa dificuldade de entender. E junto com a professora nós observamos essa pista, né, todo esse recurso visual, e a gente descobriu, a professora entendeu que a imagem do recurso, o suporte do sabonete era diferente, porque é um pensamento rígido, é um pensamento literal. Se você está mostrando para mim na imagem que eu tenho que usar aquele suporte do sabonete, é ele que eu vou procurar. E ela não estava encontrando esse suporte. Olha a importância dessa questão da estrutura da rotina. E eu também preciso prestar bastante atenção se o que está naquela imagem condiz com o espaço. Porque é uma criança, é um pensamento literal. Então olha como é importante, olha quantos detalhes, tudo que eu preciso pensar antes de criar a minha rotina. Então, se você já criou a sua rotina aí, se você trabalha com a rotina visual, observe, ela está dando certo, está tudo ok, como estão essas imagens, a criança ela está compreendendo o que é para ser feito ali com essa rotina, momento de transição. Então, também um exercício para você observar se você já faz o uso, né, dessa rotina, observar como está o andamento, ela está funcional, está ajudando essa criança nessa passagem do tempo, ou se você ainda não trabalha com a rotina visual, ainda não criou a sua rotina, então, com base em tudo que nós estamos conversando aqui, tente criar uma rotina para sua criança. Com base nas suas observações, no que você conhece dessa criança, tente estruturar uma rotina para ela, para trabalhar essa passagem de tempo entre as práticas, entre esses momentos dentro das práticas cotidianas. E aqui também um outro exemplo, uma outra sugestão de rotina individual. Essa já é diferente daquela que nós vimos. A professora passa essa imagem para o lado que ela sinalizou. Então, ela é uma rotina vertical, porém, a professora passa para aquele sinal que está ali do lado de ok, de concluído. Então, a criança, ela entendeu que quando a professora tira a imagem, que no caso fica embaixo ali da fotinho dela, tirei essa imagem e coloquei na linha vertical ali do sinal onde está escrito, onde tem o sinalizado o ok, é porque já foi. Então, qual vai ser o próximo? Então, é uma criança que ela já consegue organizar o pensamento dela dessa forma. Então, essa professora ela já deu um passo além. O que a gente pode concluir? Que às vezes a professora precisou usar aquela rotina somente com os momentos ali na vertical e aí colocava na caixinha do acabou. Então acho que agora eu vou fazer uma outra rotina. Então ele já compreendeu aquela rotina. Agora eu vou tentar avançar com ele e eu posso fazer essa rotina para ver se essa criança consegue organizar esse pensamento com essa rotina onde eu passo para o lado, para uma outra linha, os momentos que já foram concluídos. Então é um avanço, porque eu também vou avançando com a minha criança. Eu vi que ela compreendeu, ela deu conta, então vou fazer uma outra rotina, vou tentar avançar, vou dar um passo além com a minha criança. Um exemplo de rotina visual, mas também é uma rotina que é um modelo de rotina, né? Uma sugestão que eu também posso fazer com toda a turma. Se a minha criança consegue, porque eu preciso fazer para observar. Se eu fiz com toda a turma e eu vi que ela conseguiu acompanhar, ok. Mas se eu fiz com toda a turma e observei que ela não conseguiu, mesmo assim ela teve dificuldade para compreender esses momentos, essa passagem do tempo, então eu vou precisar que ela tenha uma rotina individual. Mas é você que conhece a sua criança, então você vai observar o professor e aí vai decidir qual será a melhor rotina para a necessidade da minha criança nesse momento.
Então é você que conhece a sua criança e aqui são as nossas sugestões, as nossas inspirações para que você crie a rotina dela. Aqui é um outro modelo de rotina, bem diferente também. Ali é um cubo, nesse caso, esse cubo tem as imagens ali dos familiares dessa criança, porque era um outro objetivo. Só que também era um objetivo para um momento de transição. Então, esses cubos que estão com a imagem da família, era uma criança em adaptação que tinha muita dificuldade de sair da sala para ir para o parque, para o refeitório, porque ela estava havia um cantinho da família na sala. E ali tinha a foto das famílias de todas as crianças. E é uma criança que ela estava em adaptação. Então ela entrava em sofrimento, ela sofria muito quando ela precisava sair da sala porque ela queria ficar ali encostando a mãozinha na fotinho da família. E a professora, para trabalhar, usou como estratégia para que essa criança pudesse ir para outras propostas. Nesse momento de transição, ela criou esse cubo, onde tinha a imagem de todos os familiares. Então é como se ele pegasse a família e levasse a família para o parque, para o refeitório. Então também era um momento de transição porque ele não queria sair da sala, sentia muita saudade da família. E aí essa foi a sugestão da professora. Mas a gente também pode usar dentro dessa rotina, colocar os momentos, as imagens dos momentos das propostas nesse cubo. Ou às vezes, imagem do personagem que essa criança gosta, que às vezes é um herói. E aí eu trabalho isso, porque ela pega esse objeto, que aí já é uma rotina mais concreta, onde a criança segura e ela transita pelos espaços com essa rotina, que é o que traz segurança para ela. Então é uma sugestão também bem bacana. Então, com certeza eu acredito que você está pensando aí na sua criança, qual seria a melhor rotina, como que você vai estruturar essa rotina. Então aí é uma sugestão diferente de rotina também muito bacana. E com o chaveiro, ali é um chaveirinho, ou seja, também é como se fosse a rotina de bolso. Então essa professora precisa estar com essa rotina para estar sinalizando a todo momento o que vai acontecer, antecipar para essa criança. Porque às vezes somente estar lá, mostrar lá na sala, na rotina da parede, não é o suficiente. Eu preciso fazer um trabalho também com essa rotina fora da sala, até que a minha criança esteja pronta, ela consiga compreender essa passagem do tempo somente trabalhando a rotina da parede na sala. Então é um processo. Lembra que nós falamos de entender, compreender e respeitar esse processo a mais, esse tempo a mais da nossa criança com deficiência? A rotina é justamente isso. Ela vai levar um tempo para essa criança compreender. Então eu vou começar com essa rotina, às vezes eu vou até por um semestre com essa rotina, depois eu vou ter que usar outra ou não, eu vou ter que permanecer com essa rotina. Será que ele vai precisar o ano todo dessa rotina de bolso ali, que eu saio a todo momento e sempre estou mostrando, antecipando para ela? É o tempo dessa criança. Então eu preciso respeitar o tempo dela. Eu não determino, vou usar por um mês aqui essa rotina, depois eu não vou usar mais. Eu vou observar se, usando essa rotina agora, minha criança ela já consegue transitar por esses ambientes ou por esses momentos dentro da prática sem a rotina. Não, então, ok, vou deixar sem. Vou fazer esse teste aqui por alguns dias, porque eu estou percebendo que ela está conseguindo se sair, né, participar desses momentos de transição de forma tranquila. Mas eu preciso observar, pois ela vai levar um tempo a mais. A criança que eu dei o exemplo, que eu trabalhei a rotina com as imagens, foi o ano todo, para que ela segurasse a imagem, para que ela colocasse a foto dela nesse momento, foi o ano todo. No final do ano, ela continuava usando a rotina, porém, ela já segurava e sozinha ela já estava tirando ela de um determinado momento e inserindo em outro. Então também é um trabalho de autonomia, porque eu trabalhando com a rotina, eu estou dando autonomia também para essa criança, para que ela consiga transitar sozinha pelos ambientes, para que ela faça
troca ali do momento da proposta de forma segura, tranquila. Tudo isso é autonomia. Mas eu preciso observar se realmente a minha rotina ela está funcionando, ela está ajudando realmente a minha criança a compreender essa passagem do tempo, ou se não der certo. Se não deu certo, eu vou ter que trocar, pensar em uma outra estratégia. Mas eu preciso estar observando. Então não é somente fazer, porque eu fiz e agora eu vou o quê? Observar se está dando certo essa rotina para minha criança. E às vezes não é a rotina visual, é um objeto. Quando nós falamos daquele objeto de apego que traz segurança para essa criança, eu também vou usá-lo para essa transição, porque é um objeto que traz segurança para ela. Então, quando eu retiro esse objeto, essa criança se sente insegura, ela se desorganiza. Teve um trabalho que nós realizamos em uma unidade com uma professora, que a criança tinha muita dificuldade nesses momentos de transição. Não é verbal, só que é apaixonado pelo Homem-Aranha. Apaixonado pelo Homem-Aranha. E a gente falou, bom, então vamos usar o Homem-Aranha para acompanhá-lo nessas transições. Então era um boneco pequeno do Homem-Aranha e quando ia para o almoço, o Homem-Aranha ia junto. Ia para o momento de higiene, o Homem-Aranha ia junto. Esse trabalho foi por alguns meses. Depois a professora foi percebendo que ele já deixava o Homem-Aranha na sala e ia sozinho, né, pro refeitório, pro parque com as crianças tranquilamente. Ele mesmo já deixou o boneco de lado e já se sentiu seguro para a transição. Então foi por um curto período de tempo que o professor precisou usar essa estratégia. Ok, às vezes vai precisar usar por mais tempo e tá tudo bem. Mas para essa transição, o professor precisou usar o foco de interesse, o objeto de interesse, o objeto de segurança da criança, que nesse caso era o Homem-Aranha. Mas também pode ser um carrinho, que às vezes eu fico com esse carrinho porque eu preciso ficar rodando ali a rodinha do carrinho, preciso estar em movimento. Isso traz segurança para mim. Então eu consigo transitar segurando o meu carrinho. E tá tudo bem. Porque é um objeto que traz segurança para essa criança. Quando ela está sem objeto, ela se sente insegura. Então a gente precisa compreender que esse objeto de apego dessa criança é o que traz segurança para ela. Então eu preciso observar também isso. Ela está segurando esse objeto a todo momento, por quê? Ah, alguém tirou. Não, eu pedi para ela guardar esse objeto para a gente ir para o almoço e ela ficou insegura. Ela chorou ou ela se jogou no chão. Opa! O que ela está me comunicando? Eu tirei o objeto de segurança dela, eu entreguei para ela novamente e ela se acalmou. Então ela precisa desse objeto, ela precisa fazer essa transição com esse objeto. É o que traz segurança para ela. Então olha o meu olhar observador aí de professor. Então observe também se a sua criança ela fica com algum objeto, ela precisa ter algo nas mãos a todo momento. Quando tira, ela chora, ela se desorganiza. Então observe se a sua criança também não tem um objeto que você poderia usar para ajudá-la nessas transições, nessa passagem do tempo. Porque uma coisa que nós precisamos pensar também, são muitos momentos dentro das nossas práticas cotidianas. Mas nós também precisamos do momento de pausa. Sabe, às vezes aqueles 5 minutinhos que nós estamos fazendo uma proposta, às vezes no espaço externo ou interno, e as crianças elas estão, às vezes é uma proposta de movimento, e aí o próximo momento é o almoço. O que eu posso fazer para acalmar a minha turma, para que eles almocem tranquilos, baixar um pouquinho a ansiedade? Eu posso fazer 5 minutinhos ali, pessoal, agora a gente vai sentar, vamos respirar fundo, o momento de pausa. Ou às vezes fazer um convite para esse canto ali dos livros, um canto ali mais tranquilo, para que chegou o momento do almoço, a minha criança esteja tranquila para almoçar. Esse momento de pausa é muito importante, professor. Às vezes a minha criança está numa proposta ali, mais de movimento, ou é pintura, e aí ela precisa fazer uma pausa e para o momento ali do livro, onde eu coloquei algumas almofadas, para que ela possa deitar, sentar e depois ela retorna para outra proposta.
esse momento de calma organiza também esse pensamento. Então são muitas transições. Eu também preciso pensar nessas pausas, nesses momentos em que a minha criança vai ter uma pausa para se organizar esse corpo e aí ela retorna. Isso eu também preciso planejar. E aqui eu também trouxe 2 exemplos de rotina também de sugestão para vocês. Esse aqui é mais com foco nas cores. Que aí, na cor verde, é o que a criança vai fazer. E a cor vermelha, por exemplo, ela já concluiu. Mas o que eu posso fazer de forma gradativa? Eu posso trabalhar primeiro só com esse momento aqui, da cor verde. Então, olha lá, crianças, e eu posso trabalhar com toda a turma. Tudo que tiver aqui, olha só, na cor verde, é o que nós vamos fazer hoje. Então, eu coloco lá o momento. Agora nós vamos ter o momento da história e eu coloco. Depois que a minha turma, minha criança com deficiência, ela compreendeu essa questão, que aqui no verde vai ser todas as propostas que nós vamos fazer, eu passo para a cor vermelha, para a proposta aqui de rotina da cor vermelha, que é onde nós vamos colocar o que eu fiz aqui na cor verde no vermelho, porque eu já concluí esse momento. Esse momento ele já foi. Então é uma sugestão também de trabalhar com a rotina, de rotina para trabalhar com a turma ou trabalhar com a criança. Porém, Suelen, a minha criança não consegue dar conta ainda nesse momento de vários momentos. Eu preciso trabalhar com ela momento por momento. Essa questão, ela tem um pensamento muito rígido, então eu preciso trabalhar de forma gradativa. Eu estou construindo essa rotina com ela. Então, todos esses momentos para ela vai desorganizar. Eu preciso trabalhar um momento por vez com ela. Eu preciso trabalhar de forma reduzida com essa rotina. Então, eu preciso fazer uma adequação de quantidade aqui nessa rotina, que é dessa forma aqui. Então, aqui estão os dias da semana, mas a gente pode tirar. Então, aqui é o exemplo. Primeiro, aqui está na cor azul, somente a palavra, e aqui o depois. Então, primeiro nós vamos fazer isso e depois nós vamos fazer isso. Então, aqui eu trabalho com 2 momentos. Então, primeiro, qual vai ser? O momento da leitura. Depois vai ser o momento do lanche, né, do almoço. E aí eu coloquei esses 2 momentos. Vou trabalhar de forma gradativa essa rotina com a criança. Apenas 2 momentos. A gente já concluiu. Ela conseguiu participar desses 2 momentos. Então, ela já... O momento da leitura, mas que pode ser o momento da contação de história, né? Então, já teve esse momento. E também já teve o momento de lanche. Ela participou muito bem. Sabe quando a gente trabalha com reforço positivo? Ela conseguiu participar muito bem. Aqui nós estamos trabalhando com uma criança que é apaixonada por futebol e o seu foco são as taças. Então, como que a gente faz para concluir? Então, ela já trabalhou, participou dos 2 momentos. Muito bem, então já foram esses 2 momentos, então a gente vai colocar que eles foram concluídos o quê? Sinalizando com uma taça, a imagem de uma taça. Mas pode ser a imagem do Homem-Aranha, lembra da criança que eu dei o exemplo que gosta do Homem-Aranha? Pode ser a imagem do carrinho, então nós vamos colocar aqui. E aí já foram esses momentos, então eu coloquei a taça aqui e eu tiro, porque foram concluídos. E aí depois eu vou colocar outros 2 momentos e vou colocar mais uma taça aqui. E assim, quando chegar aqui no final é que nós concluímos toda a nossa rotina. Para ela começar a compreender, para eu trabalhar com ela essa passagem do tempo. Que primeiro tem este momento e depois tem esse momento. Até eu conseguir chegar, né, trabalhar com a minha criança uma rotina que tenha todos os momentos. Mas isso aqui são sugestões, mas você vai fazer, professora, a construção da rotina com a sua criança, né? São inspirações que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje. Então, esses foram um exemplo de objeto e das rotinas, né? Sugestões para vocês. E aí eu preciso do planejamento dos espaços. Então eu compreendi os momentos de prática,
eu trabalhei esse momento de transição com a minha criança, eu observei a minha criança nesses espaços, esses momentos, e aí eu organizei uma rotina para ela. Mas eu também preciso o quê? Planejar o espaço. Como que esse espaço tem que estar? Porque isso também pode influenciar nessa questão do comportamento da minha criança, principalmente para que eu observe o que ela está comunicando. Como que está o meu espaço? Ele está organizado? Porque se eu trabalho com uma rotina, porém o meu espaço ele também não está organizado, isso desorganiza o pensamento da minha criança. Entendam que essa organização de pensamento é para tudo. Para ele se organizar nesse espaço, se organizar nessa passagem de tempo nas transições. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do espaço. Então já convido você a analisar aí a sua sala, né? Vai ali até a porta e dá uma olhada na sua sala. O que ela está comunicando? Está um espaço organizado? Existem os espaços ali de transição, os cantos, eles estão ali, eu coloquei esses cantos, eles estão convidativos? Quando a minha criança chega, ela já pode ir ou para o canto da cozinha ou para o canto da leitura, eles estão comunicando? Ou eu preciso direcionar essa criança? Ele está propondo experiências para essas crianças coletivamente, ou o espaço do riscante, já que ela gosta muito, a expressão dela, a forma como ela se expressa é artística. Eu tenho um canto ali com vários riscantes disponíveis para ela, com tinta, ou ela tem uma expressão, ela se expressa por meio da linguagem escrita. Como está o meu canto dos livros? Ele está ali convidativo para trabalhar esses momentos de pausa. Eu coloquei algumas almofadas ali. Como que está sinalizado esse meu canto, essa proposta? Então, esse é o convite que eu faço para você agora. No momento que você puder, pare ali na porta e olhe a sua sala. Como que ela está organizada? O que a sua sala ela está comunicando? Porque muitas vezes um espaço que ele não está ali organizado, como por exemplo, os brinquedos, eles estão misturados ali, um exemplo no tatame, gera uma desorganização do pensamento da minha criança e às vezes ela pode querer sair desse ambiente porque está causando uma ansiedade. Ela está olhando esse visual, ele não está organizado dentro da mente dela e aí ela precisa sair desse espaço para que ela se organize novamente, organize seu pensamento, organize seu corpo. Então é muito importante eu olhar esse espaço e ver o que o meu espaço ele está comunicando. Lembram que nós já pontuamos sobre isso lá no início do nosso encontro de hoje? A gente precisa oportunizar experiências significativas para as nossas crianças, porque elas aprendem por meio das interações, brincadeiras, essa vivência coletiva. Só que eu preciso organizar esse espaço para que ela viva essa experiência, para que ela interaja com o outro. Então, esse momento de espaço ali que eu planejo, que eu organizo, é muito importante. Qual é o meu objetivo com esse espaço? O que eu quero com esse espaço? Eu quero trabalhar essa mediação, essa interação da minha criança com as demais? Quero trabalhar a interação com os pares? Essa é a minha proposta. Ou é sensorial? Eu quero que ela explore diversos materiais. Ou é um canto do riscante? Eu disponibilizei vários riscantes, porque eu quero que ela conheça, tenha a oportunidade de experimentar outros riscantes, que às vezes ela gosta somente do giz de cera. Mas eu também vou apresentar outros, porque eu quero que ela também conheça outros riscantes, para que ela explore à vontade. Então, qual é o meu objetivo? É uma habilidade? É a coordenação motora? É a motricidade fina? Então, qual é o objetivo? Qual é a experiência que eu estou querendo propor para as minhas crianças? Então, a todo momento é o planejamento. As práticas cotidianas, elas são planejadas a todo momento, porque eu preciso planejar essa questão do momento do almoço. A minha proposta, ela vai determinado horário, porque esse horário aqui, elas vão precisar estar se organizando para o almoço. Então, eu vou fazer um momento aqui de uma proposta mais tranquila para eles irem para o almoço.
Então eu preciso planejar esse tempo. Então a todo momento, enquanto professor, nós estamos planejando. É o tempo que eu preciso planejar, como eu vou organizar esse espaço, seja externo ou interno. Eu preciso planejar em que momento ali eu vou estar mostrando a rotina para minha criança ou para minha turma. Então tudo é planejamento. Então olha a importância também desse espaço, porque esse espaço ele vai me ajudar. Porque quando o meu espaço ele está organizado, ele está com uma intenção pedagógica, ele está comunicando esses locais, esses momentos ali de vivência, de várias experiências para essas crianças, eu consigo observar elas. As crianças que estão no canto riscante, ou as crianças que estão ali no espaço dos materiais não estruturados, onde o meu objetivo é que elas criem, né, elas ampliem esse repertório, ampliem esse faz de conta dentro ali com esses materiais não estruturados. E aí eu consigo observar, porque o meu espaço ele está organizado. Ou eu consigo observar com calma as minhas crianças dentro das minhas práticas cotidianas. Então, olha como é importante a gente pensar nesse espaço. Porque é uma organização que ela não para. Então, o que eu penso? Como que eu planejo? Então, eu vou pensar, a minha proposta ela vai ser no espaço interno ou no espaço externo? Eu preciso pontuar lá. Então, faz aí junto comigo. Se você puder aí pegar uma folha e vamos fazer junto. Então, esse espaço, ele vai ser interno ou ele vai ser externo? Aí você coloca lá. Qual é a sua intenção? Você vai trabalhar, vai ser uma proposta de movimento? Não. Vai ser uma proposta mais sensorial? Qual que é a sua intenção? Eu quero trabalhar essa questão da interação entre os pares com a minha turma. Ok, essa é a sua intenção, o seu objetivo, né? A sua intenção pedagógica. E aí a proposta. Qual é a proposta que você vai fazer? Eu vou trabalhar com o canto ali da cozinha? Ou não, eu vou trabalhar um outro canto. Eles falam muito sobre o pet, que leva o cachorrinho no pet. Então, eu acho que eu quero criar esse espaço para eles, para eu observar, para trabalhar essa interação entre eles. Ok? Essa é a sua proposta. E aí vem o que é a sua observação. Eu pensei se vai ser no espaço externo ou interno, eu sei qual é a minha intenção pedagógica, e aí eu fiz a minha proposta. E agora eu observo se realmente eu vou atingir esse objetivo, de que todas as crianças ali elas vão conseguir interagir com seus pares, ou eu vou precisar ajudar ali, sentar junto com a minha criança com deficiência para mediar essa interação. Ele está dando função para esse brincar, ele compreendeu como é esse brincar ou não. Eu vou ter que sentar junto, eu vou precisar mostrar para ele que eu estou dando banho no cachorrinho, que eu estou secando o cachorrinho. Eu vou precisar mostrar. Isso é minha observação. Por quê? Eu preciso saber se deu certo essa proposta, como que a minha criança conseguiu, como que ela se comportou nessa proposta. Ela conseguiu fazer esse brincar, ela conseguiu interagir ou ela não conseguiu. Eu vou ter que pensar em um momento, qual é o momento que eu vou intervir, qual vai ser o meu momento de intervenção e como vai ser a minha intervenção. Eu vou sentar com ela ou eu vou mediar? O amigo está fazendo ali, está dando banho no cachorro, e aí eu vou ficar ali mediando. Olha só, o coleguinha está dando banho, agora ele está, e eu vou narrando para essa criança, para que ela vá olhando visualmente ali, ela vá olhando essa criança, e aí eu percebo se ela vai fazer conforme ela olhou ali, ou mesmo assim ela vai ter um pouquinho de dificuldade e eu vou ter que fazer junto com ela. Então, às vezes, ali guiar na mãozinha, dando banho nesse cachorro, secando esse cachorrinho. Como que eu vou intervir? Isso tudo eu vou registrar depois, para ver se essa proposta ela deu certo, se as crianças gostaram ou se elas não gostaram, o meu objetivo ali ele foi atingido ou não. Então eu preciso fazer toda essa construção. Eu penso no espaço, qual é a minha intenção pedagógica nesse espaço com essa proposta, qual vai ser a minha proposta e a minha observação, para saber se eu vou ampliar essa proposta ou se eu vou precisar trocar. Ou se eu vou precisar intervir com a minha criança nesse espaço e como eu vou intervir, de que forma eu vou intervir. Então, olha como é importante o planejamento desse espaço.
Por isso que, se você puder, olhe a sua sala agora. Qual é a intenção pedagógica dos espaços que você organizou dentro da sua sala? O que ela está comunicando? Então, faz esse exercício aí, professor, que para o seu planejamento vai ser essencial. E para você conhecer também, observar as suas crianças. E aí, esse espaço, nessa aprendizagem extraordinária. O que é essa aprendizagem extraordinária? São as experiências que nós estamos proporcionando para as nossas crianças nesses espaços, dentro dessas práticas cotidianas, que é essencial para a nossa criança com deficiência, porque ela explora essa questão dos limites também. Eu gosto dessa textura ou não, eu não gosto dessa textura. Qual é o potencial da minha criança? Olha, eu oportunizei ali, eu organizei um espaço do canto dos livros, um espaço dos riscantes, e ela foi direto para o espaço do riscante e ela começou a desenhar. E ela desenhou a árvore, ou ela desenhou borboleta, ou ela desenhou ela mesma. Olha só, opa, é uma potencialidade. Ela gosta muito de desenhar e ela gosta de desenhar o que ela está observando. Isso é uma potencialidade, mas eu só vou conseguir observar a potencialidade da minha criança se eu oportunizar esses momentos para ela, de criação, de vivência, para que aconteça essa aprendizagem extraordinária. E a BNCC, né, a nossa base, ela traz muito isso, esse cotidiano, né, organizado, ele acolhe as especificidades de todas as crianças. Quando eu faço toda aquela organização que nós vimos no slide anterior, o espaço, a minha intencionalidade pedagógica, minha proposta, minha observação, é justamente para isso. Eu estou contemplando todas as minhas crianças dentro do meu planejamento, dentro dessa proposta, dentro de todas essas práticas cotidianas. Quando eu organizo a rotina para minha criança, para que ela faça esse momento de transição de forma segura para ela, tranquila, eu estou pensando em contemplá-la em todos os momentos, porque eu quero que ela participe, eu quero incluí-la em todas as propostas, que ela esteja com as crianças em todas as propostas. Mas ela tem dificuldade nos momentos de transição, com essa passagem do tempo. Então eu vou fazer uma rotina para que ela participe, para que ela esteja junto, respeitando o ritmo de cada um. E eu também estou promovendo essa autonomia, porque eu dou a oportunidade dela explorar esse espaço. Mas quando eu estou junto com ela, que eu preciso trabalhar com essa modelagem, eu preciso mostrar para ela como brinca com o carrinho, eu também estou trabalhando autonomia. Porque ela não conseguiu dar função para esse brinquedo. Ela não está no nível do brincar ali, onde ela sabe como é o brincar com esse brinquedo, que já vai para um nível simbólico. Mas eu vou mostrar para ela como faz para que ela possa fazer. Então, quando eu mostro o movimento do carrinho, balançando ali a boneca, usando a panelinha, eu estou mostrando para ela como faz. Ou quando eu pego a mãozinha dela e vou conduzindo também, eu estou trabalhando autonomia dentro da brincadeira. Então, olha como é importante, até no momento de brincadeira, nós estamos trabalhando autonomia, para que ela brinque com esse brinquedo sozinha, para que ela interaja com os pares, ela consiga interagir com seus pares, por isso eu faço a mediação e vou observando. Então, isso tudo eu estou trabalhando a autonomia dentro da brincadeira com a minha criança. Mas eu preciso planejar, pensar nesse espaço, para que ele esteja organizado de uma forma com a minha intenção pedagógica, para que eles vivenciem essas experiências com autonomia, cada um no seu ritmo e respeitando as especificidades de cada um deles. E aí, aqui visualmente, um exemplo para a gente pensar nesse espaço. Então, nós temos ali o momento dos livros, ou a proposta dos livros, né, esse canto organizado, com os livros, um abajur, né, trabalhando essa questão já da calma, né, de sentar, pegar o livro. O que eu observo nesse momento? Nessa questão dos livros ali? Comportamento leitor. A minha criança, ela chega ali, ela joga o livro. Será que ela sabe que a gente vai folhear o livro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar junto com essa criança. Eu vou folhear esse livro junto com ela. Vou mostrando ali as imagens. Eu vou sentar para ele mostrar como que eu sento ali, como que a gente manuseia
um livro. Então eu preciso sentar, mas eu preciso olhar se esse canto ele está comunicando isso. Está convidando essa criança para pegar um livro, para sentar. Aí nós também temos um momento de pausa também, que eu posso usar para esse momento de pausa. Eu tenho ali as almofadas, a criança às vezes fez ali uma proposta ali no outro momento, ali no tatame, nós temos o espaço dos materiais não estruturados. Temos os cilindros, peças em madeira, que eu vou trabalhar o simbólico com essa criança. Essa construção, seja de uma ponte, de um túnel, porque nesse espaço ali eu estou observando em que nível do brincar também a minha criança está. Ela está nesse nível simbólico ou ela não conseguiu realizar uma construção? Ela não conseguiu fazer um simbolismo, ampliar o seu faz de conta nesse espaço. E eu preciso observar. Mas percebam que o espaço ele está organizado. Eu tenho o espaço da cozinha, o espaço do canto dos livros, o espaço dos materiais ali os não estruturados. Às vezes aquela criança brincou ali naquele canto da cozinha e eu mediei a interação dela e ela precisa fazer uma pausa. Então ela vai para esse canto dos livros, ela senta, às vezes ela pode deitar na almofadinha, faz essa pausa que é necessária para ela organizar esse corpo, esse pensamento e depois ela retoma para outra proposta. Mas percebam que esse canto, esses cantos dessa sala, ela está comunicando isso. As crianças podem transitar pelos espaços e cada espaço tem uma intenção pedagógica e nós conseguimos observar isso. Então olha como é importante essa organização do espaço. Se eu sou uma professora que eu recebo as crianças, eu posso conversar com a minha colega da turma que entrega as crianças, aí fica até o último horário, se ela puder organizar para mim esse espaço. Eu era uma das professoras que entregava as crianças, então eu sempre combinava com a minha colega. Eu organizava 1 ou 2 cantos para que ajudasse ela no dia seguinte, no momento de receber essas crianças. Porque ela recebia as crianças e eles iam já para as propostas, porque nós temos no início do dia ali o café com cantos, nos maiores, no pré principalmente. Então essa parceria ela é muito importante. Se ela puder deixar ali 1 ou 2 cantos organizados, para que você possa observar essas crianças no início do dia. Então essa parceria também com a sua colega ali da turma também é muito importante nessa organização desse espaço. E aí a apresentação, focando ali na questão, o que esse canto está apresentando para mim? O que ele está comunicando? Então reforço aqui novamente, quando você tiver essa oportunidade, pare ali na porta da sua sala e observe esse espaço. O que ele está comunicando? Qual é a minha intenção? O meu espaço ele tem uma intenção pedagógica, que seja somente um canto que eu consegui fazer ali naquele momento. Mas ele está comunicando? Ele está convidativo? Então fica aí de um exercício para você pensar, para você planejar, estruturar certinho o planejamento que nós fizemos aqui desse espaço. O que eu preciso? Qual é a minha intenção? Como que eu faço para pensar em qual proposta eu tenho que usar? Então, são vários exercícios, assim, várias reflexões que esse nosso encontro trouxe hoje para vocês, para esse planejar do espaço, nas transições, nas práticas desses momentos. Então, fica aí como exercício para você pensar toda essa organização das práticas cotidianas no nosso encontro de hoje. E eu encontro vocês no nosso próximo encontro. Não esqueça que nós temos mais 2 encontros, ok? Não esqueçam. Então, até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.